há anos. Há anos. E eu sabia que um dia Deus ia me permitir pregar essa palavra. E eu estava falando agora há pouco que tem milagres de Deus preparados para nós que estamos aqui nessa noite. E para os irmãos que estão conectados com a gente também pela internet. Que Deus abençoe cada um de vocês aí na sua casa também. E eu gostaria de compartilhar essa palavra, que para mim é maravilhosa, por diversas razões. E uma delas é porque ela é baseada num dos textos da Bíblia que mais toca o meu coração. Se é possível dizer isso, né? Seria talvez até meio prepotente dizer isso, mas na minha caminhada com Jesus, eu já tive experiências tremendas com Deus, baseado nesse texto da palavra de Deus, que é o Salmo 139. E eu gostaria de conversar um pouco com você baseado nesse Salmo. O Salmo 139, que tem vários versículos, e eu gostaria de falar um pouco com você sobre o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus. O Salmo 139, ele diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. O Senhor observa o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e Tu, Senhor, já a conheces. Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu me ausentarei do Teu Espírito? Para onde eu fugirei da Tua face? Se eu subo aos céus, Tu lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita, a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não são escuras para Ti. E a noite é tão clara como o dia. Para Ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu me formaste no interior. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças Te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido. Entretecido é o trabalho de formar um tecido, de cruzar as fibras para formar um tecido. E entretecido como nas profundezas da terra. Falando aqui do ventre da mãe. Os Teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no Teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra Ti, e como Teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra Ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me
e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Antes de falar algumas coisas, eu gostaria de pedir a você que você recitasse comigo esses 2 últimos versos. Verso 23, vocês podem voltar nele, por favor. Você pode ler junto comigo? Com toda a fé do seu coração, se você crê nessa palavra. Se você não crê, não tem problema, você não precisa abrir tua boca, tá bem? Mas se você crê e quer fazer dessas palavras a sua oração nesse momento, diga comigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Jesus, neste momento, essa é a nossa oração. Nós expomos o nosso coração em fraqueza diante de Ti. Em Teu nome nós declaramos. Amém. Queridos, qual que é a verdade que é mais batida nos versos deste salmo? Deus conhece. Deus sabe. Ah, mas ninguém entende o que eu estou passando. Deus sabe. Ele entende perfeitamente o que você está passando. Ele conhece a gente melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Ele sabe tudo o que a gente pensa. Ele sente até aquilo que nós sentimos e a gente não sabe nem explicar o que nós estamos sentindo. Ele sabe o que nós estamos sentindo. Até aquilo que a gente planeja fazer, aquilo que a gente está pensando em falar, antes que a palavra tenha chegado na nossa língua, Ele já conhece. Queridos, Deus, Ele sabe de todas as coisas, não somente por causa do entendimento dEle, mas também porque Ele está presente em todos os lugares. Essa é uma outra característica da natureza de Deus. Ele está presente em qualquer lugar, porque Ele não tem as limitações que eu e você temos. Nós temos um corpo, e esse corpo nos limita. Nós só podemos estar onde o nosso corpo está. Mas Jesus disse que Deus é Espírito. E Ele, grande como é, e sendo Espírito como é, a natureza dEle é espiritual, Ele não tem essa dificuldade, essa limitação. Ele pode estar presente em todos os lugares. E por isso, Ele vê tudo o que nós fazemos. Às vezes, algumas situações em que a gente diz, ninguém estava lá, mas Deus estava lá, com certeza. Ele conhece cada detalhe do nosso ser. Porque Ele viu quando a gente ainda estava sendo formado até no ventre da nossa mãe. A gente pode parar para pensar, gente, o que somos nós? O que é um ser quando ele é formado no ventre da mãe e ele é menor do que um grão de areia? O que deve ser nesse momento o Noah, que está na barriga da mãe há algumas semanas? O que deve ser nesse momento a Maria, que está na barriga da mãe? Não dá nem para chamar de indivíduo como um ser presente nessa terra, porque ainda está em formação, não é completo. Mas cada processo de formação, cada detalhe que a ciência ainda está tentando explicar, como é que entra corrente elétrica dentro do cérebro e de todos os nervos de um ser humano, a ciência não consegue explicar quem foi que ligou a bateria dentro de cada um de nós, para fazer com que o meu cérebro dê um comando e eu consiga mexer os meus dedos. A ciência, por mais que avance, ela ainda está tentando explicar isso.
Mas foi Deus que não só sabe como foi Ele que fez. Os segredos do íntimo do nosso coração, os segredos do nosso ser, coisas que a gente vive, mas a gente não sabe nem expressar. Às vezes a gente quer falar para Deus o que está acontecendo, mas as palavras fogem da nossa boca. Mas o Espírito de Deus, Ele conhece, porque Ele nos conhece desde quando nós fomos formados. Ele conhece muito bem cada característica física nossa. Quem é alto, quem é baixo, a cor da pele, o cabelo, os olhos, as características físicas, a habilidade física, talvez para o artesanato, ou talvez para correr e pular, ou talvez para a música, enfim. Ele sabe, Ele conhece. Ele conhece as nossas características internas, a nossa personalidade, o nosso temperamento, a nossa estrutura de raciocínio. Ele conhece cada um desses detalhes. Ele estava lá, queridos. Quando você e eu ainda estávamos no ventre da nossa mãe, Ele estava lá e já nos conhecia. E Ele já sabia como a gente ia ser. Deus nos conhece tão bem ao ponto de Ele ter pensamentos e planos especialmente para cada um de nós e para a nossa vida inteira. Cada detalhe, até mesmo o melhor tempo de duração para a nossa vida, Ele já tem tudo planejado. É claro que a questão, de fato, é se nós vamos querer viver o tempo de Deus para nós. Ou se nós vamos escolher viver do nosso jeito, fazer as coisas do nosso jeito, tentar impor o nosso tempo de viver. É uma escolha que cada um de nós pode fazer. Mas, queridos, é interessante que chega uma hora nesse salmo em que o poeta, e esse salmo é atribuído ao rei Davi, o poeta desse salmo, ele resolve abrir a boca, não para falar mais sobre o conhecimento de Deus, mas chega no final desse salmo e ele resolve abrir a boca e falar daquilo que ele pensa. E falar daquilo que ele acha que seja o certo. E curiosamente, nós não estamos falando aqui de uma pessoa que não conhece a Deus. Pelo contrário, é uma pessoa de muita fé em Deus. Mas talvez você tenha percebido quando a gente estava lendo esse salmo, como vai chegando no final desse salmo e o salmista abre a caixa de ferramentas e liga a metralhadora giratória para falar mal de todas as pessoas que não são de Deus. E ele expressa coisas duras e até mesmo pesadas do coração dele, como dizer, eu não gosto deles porque eles falam mal do Senhor Deus. E ele diz mais, ele diz, eu odeio essas pessoas e eu desprezo tudo que essas pessoas que não creem no Senhor fazem. E se eles são inimigos de Deus, então eles são meus inimigos também. E ele continua dizendo, eu acho que o mundo seria um lugar perfeito, Deus. Eu estou falando isso com as minhas palavras, traduzindo com as minhas palavras o que ele fala naqueles versos ali no final. Que a opinião dele é que o mundo seria um lugar perfeito se Deus eliminasse essa gente que não crê nele da terra. E ele expressa isso abertamente nesses versos desse salmo. É como a gente fala hoje em dia, quando a pessoa aperta o botão do modo sincerão, né? E começa a soltar tudo aquilo que ela pensa, sem medir palavras para se expressar. Mas, querido, deixa eu perguntar uma coisa, para você pensar. Será que estes pensamentos do salmista, são os mesmos pensamentos de Deus? Sim ou não? Pelo menos,
tem duas coisas que ele faz muito bem. Chega nos últimos versos deste salmo, e ele, apesar de rasgar o coração e ser sincero diante de Deus, e falar para Deus tudo aquilo que ele pensa, que ele acredita, os pensamentos dele, eu entendo, queridos, que no final desse salmo, o salmista termina dizendo: Deus, eu estou falando o que eu penso, mas de fato eu nem tenho certeza se o que eu penso eu estou certo. Então eu quero te fazer um pedido, Senhor. E o primeiro pedido que ele fez, a primeira coisa que ele falou ali no final, é sendo sincero diante de Deus, mesmo estando certo ou estando errado. E ele diz ali, ele expressa diante de Deus tudo que ele pensa no seu coração, entendendo uma coisa: Deus não se sente ofendido com a nossa sinceridade. Querido, querida, por mais às vezes que os teus pensamentos, que os teus sentimentos sejam difíceis, numa fase ruim da sua vida, num momento difícil da sua vida, Deus entende o seu coração e você não precisa se preocupar em ofender a Deus se você simplesmente estiver tendo um coração sincero diante dele. E ele não teve receios de falar para Deus o que ele pensava. É muito melhor ser sincero diante de Deus e falar o que a gente realmente pensa, do que a gente tentar ficar criando um comportamento artificial, uma espiritualidade que não existe, tentando ser diante de Deus uma pessoa que a gente não é, porque Deus sabe o que a gente pensa de verdade. Não adianta a gente mascarar. Ele sabe o que a gente sente de verdade. Então essa é a primeira coisa que para todos nós, diante de Deus, esse salmista se torna um exemplo. Ser sincero diante de Deus, porque Deus não se ofende com a sinceridade do nosso coração diante dele. Mas a gente pode aprender mais uma coisa com esse salmista. E a outra coisa que nós podemos aprender com esse salmista é como ele termina. Talvez nem tanto como ele começa, mas com certeza como ele termina. Porque ele termina esse salmo com uma oração que me inspira há muitos anos, como eu já falei para vocês. E eu desejo de todo o meu coração que seja também uma inspiração para você, junto comigo. Ele chega diante de Deus e diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. O que é sondar? Nós vivemos num país onde a gente tem muita tecnologia de sonda. Nós temos empresas no nosso país de sondagem de solo fortes. O nosso país é especialista em sondar águas profundas para tentar encontrar riquezas naturais lá embaixo, gás, petróleo, às vezes até outros minerais preciosos. Uma sonda é um instrumento de perfuração que vai entrando, vai atravessando camadas e camadas que estão na frente para descobrir o que está aonde ninguém consegue ver. Uma sonda é um instrumento que vai perfurando e abrindo caminho para revelar o que está oculto lá embaixo. E olha o que o salmista pede ao Senhor: Deus, sonda o meu coração. Sonda os meus pensamentos. Coloca à prova, Senhor, para ver se eles são segundo os teus pensamentos, para ver se os meus sentimentos são segundo os teus sentimentos. Porque, Senhor, a minha oração, o desejo do meu coração, é que se houver dentro de mim algo que seja mal, ou seja, algo que não esteja de acordo com os teus pensamentos, algo que não esteja de acordo com o teu coração, então, Senhor, alinha a minha vida com a sua e me guia pelos teus caminhos eternos. O salmista foi corajoso e humilde o suficiente para reconhecer diante do Senhor que, por mais que ele fosse sincero,
talvez ele poderia estar errado. E ele pediu ao Senhor: Senhor, por mais que eu ache que eu estou certo, eu prefiro pensar como o Senhor pensa. Por mais que eu ache que eu estou com a razão, eu prefiro sentir como o Senhor sente. Tem uma canção, já que eu estou falando um pouco de coisas que tocam muito o meu coração, tem uma canção que ela tem um tempinho já, que eu sou apaixonado pela mensagem dela. O refrão dela diz assim: dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Um coração disposto a obedecer. Um coração disposto a viver a tua vontade, Pai. Me ensina o que eu ainda não aprendi. Me ajuda a viver como eu ainda não vivo, Pai. A maneira como o Senhor planejou a minha vida. Essa é a vida que eu quero viver. A pessoa que o Senhor me criou para ser. Essa é a pessoa que eu quero ser. Me dá um coração como o teu, Pai. E ele faz esses pedidos como que, se em outras palavras, ele estivesse expressando: Senhor, me molda. Me molda. Eu não quero ser do jeito que eu acho que é o certo, mas eu quero ser do jeito que o Senhor me criou para ser. Eu quero ser como o Senhor é, Pai. Molda os meus pensamentos para que sejam como os teus pensamentos. Molda o meu coração para que seja como o teu coração. Sabe, queridos, Deus, Ele conhece tudo sobre você, e isso a gente já sabe. Essa é uma certeza, e talvez grande parte do que eu falei até agora seja mais chovendo molhado do que trazer alguma novidade aqui para você e para mim. Mas sabe qual que é a questão-chave dessa palavra? Será que você conhece também a Deus? Não do jeito que você pensa que Deus é, mas do jeito que Ele é de verdade. Como Ele é de verdade. Será? Deixa eu te falar uma coisa. Para conhecer a Deus como Ele é de verdade, do jeito que Ele é de verdade, existe uma chave. E essa chave, na verdade, é uma pessoa. O nome dele é Jesus Cristo. A palavra de Deus diz na carta aos Colossenses, no capítulo 1, assim: Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. E sem Ele, Jesus Cristo, nada do que Deus fez teria sido feito. Queridos, quando o salmista diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, ele está apontando para Cristo. Ele está sendo profético aqui, Felipe, e você falou a verdade quando você estava ministrando louvor pelo Espírito Santo. Ele estava também aqui sendo profético, assim como o Senhor quer que as vidas de todos nós sejam um canal da palavra viva de Deus. Guiar as nossas vidas pelo caminho eterno significa guiar as nossas vidas através de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz também em João capítulo 14 que Jesus, o Filho de Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente conhece verdade, mas se nós não conhecemos a Cristo, a gente conhece aquilo que nós achamos que seja verdade. E ninguém pode ter acesso a Deus, o Pai, se não for através de Jesus Cristo. A palavra de Deus ainda diz um pouco mais em João capítulo 14, que quem olha para Jesus Cristo está olhando para Deus. Quem direciona a sua atenção para Jesus, inclusive Jesus teve uma experiência em que os discípulos dele, em João capítulo 14 mesmo, dizem: Senhor, então só atende um pedido nosso, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus fala para eles: quem vê a mim, vê ao Pai.
a maneira mais didática, mais lúdica, mais prática de a gente conhecer a Deus é a gente conhecer a Jesus Cristo. Porque Jesus manifesta a glória de Deus de uma maneira que a gente possa conhecer e entender. Sabe, queridos, deixa eu te falar uma coisa. A atitude desse salmista é um exemplo. Que nós devemos deixar de lado aquilo que nós achamos, para a gente deixar Jesus revelar o verdadeiro Deus dentro de cada um de nós. Deixar Jesus se mostrar para nós. Esse é o verdadeiro conhecimento de Deus. Quem aqui está entendendo isso? Amém? Então você pode fechar os seus olhos, por favor? Eu vou pedir a ajuda dos meus irmãos do louvor. Cheguem aqui, por favor. Comecem a fluir no louvor aqui nesse lugar. E eu estou pedindo para você fechar os seus olhos porque eu gostaria de orar com você nesse momento. Talvez você seja uma pessoa de bem, mas você ainda não conhece tudo. Talvez você seja uma pessoa de fé, mas você não tem garantia se a sua fé está direcionada no sentido correto. Talvez você seja uma pessoa que acredita em Deus e sabe que Deus conhece todas as coisas, mas você também precisa conhecer a Deus. Saber que Deus te conhece é muito bom, mas isso não basta. Você também precisa conhecê-lo do jeito que Ele é de verdade. Sabe o que falta? Talvez está tudo certo com você, mas ainda falta Jesus. E talvez você conhece a Jesus, mas você está tentando ensinar Jesus a ser Deus na sua vida, e não deixar Jesus moldar você segundo a mente e o coração dele. Sabe por quê, queridos? Porque sem Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, você nunca vai poder dizer que conhece a Deus de verdade. E eu pedi para você fechar os seus olhos porque eu disse que eu quero orar. E eu quero fazer essa oração neste momento. Quem aqui quer conhecer a Jesus? Quer receber a Jesus na sua vida nessa noite? Quem quer conhecer a Jesus de verdade? Você pode continuar com seus olhos fechados, mas eu gostaria de pedir que você levantasse a sua mão para eu orar por você nesse momento. Quem aqui quer conhecer a Jesus? Faça um sinal de fé com a sua mão. E eu quero orar por você nesse momento. Amém. Mantenha a sua mão levantada. Tá bem? Talvez isso seja algo muito pequeno, muito simples. Mas é só algo que eu quero encorajar você a fazer para estimular a sua fé. Você não está fazendo isso para o pastor, apesar de que eu quero orar por você, mas você está fazendo isso por causa de Jesus Cristo. Porque você quer experimentar um salto na sua vida. Amém? Mantenha a sua mão levantada, porque você quer dar um salto daquilo que você acha para a verdade real que está em Jesus Cristo. Jesus, eu quero orar por essas vidas que nessa noite estão levantando suas mãos para Ti. Essas pessoas que estão levantando as suas mãos porque querem conhecer o Senhor mais e mais e mais, assim como o Senhor conhece a cada um deles. Pai Santo, o Senhor prometeu que sondaria os nossos corações, e o Senhor faz isso pelo Teu Santo Espírito, para provar pensamentos e sentimentos, e manifestar e revelar quem o Senhor é de verdade, o conhecimento verdadeiro do Senhor, Pai. Deus, nesta noite, estes corações estão se abrindo para Ti, esses corações estão Te convidando, estão se expondo diante do Senhor, para receber a Tua presença que toma, que ocupa todo lugar, e venha fazer morada dentro destes corações, venha se mostrar,
venha revelar o teu coração, venha revelar os teus pensamentos, venha manifestar a tua identidade, a tua natureza maravilhosa a cada um deles, venha levá-los ao conhecimento da verdade, Pai. Eu te peço por isso, meu Deus. E, meu Deus, quanto a nós, que como igreja, meu Pai, como discípulos, estamos caminhando contigo, eu oro um pouco mais, Senhor. Dá um coração igual ao teu. Dá um coração como o teu a cada um de nós. Molda a nossa estrutura de fé. Molda a nossa estrutura de pensar. Molda a nossa estrutura de sentir. Molda a nossa estrutura de agir. Para que a gente tenha cada vez mais conhecimento do Senhor. Para que a gente seja moldado e cada vez mais parecidos com o Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode ficar em pé.